Oi. Ah, tinha me dado uma roubinho de alguma coisa nesse fim de noite. Domingo de Ramos. Ainda 2024. Nossa, acho que dá pra ver na data de publicação do vídeo. Tipo, quando você gasta o dia todo procrastinando. E você não faz nem o que você devia fazer, nem o que você queria fazer. Quando você tá já a ponto de ficar cansado para não fazer mais nada, para não conseguir fazer mais nada. Você tem um pico de alguma coisa que eu não sei o que é. É um tipo de auto-engano recompensatório. Dependendo do que você não tenha feito e do que te aguarda em consequência do que você não fez, parece uma espécie de delírio, uma coisa meio esquizofrênica, sabe? Uma esquizofrenia paulatina que vai ficando cada vez pior. Uma coisa que faz com que você pareça uma pessoa meio, caramba, não só desequilibrada, completamente preguiçosa, mas, tipo, caramba, essa pessoa tá doida da cabeça. Enfim, é uma espécie de pico de euforia. Antes de mais nada, antes de esgotamento total, sabe? E você dorme por cansaço, quase exaustão. Tipo o sono dos derrotados. Alguma coisa assim. O contrário do sono dos justos, né? Enfim, então eu pensei, eu posso fazer um vlog do que eu tenho lido ultimamente. Não pensei isso. Eu pensei, eu posso ligar a câmera e ficar olhando pra ele e não falar absolutamente nada. Porque às vezes, eu acho que eu já falei isso várias vezes. Em vários vídeos. Que a necessidade de comunicação é bem exaustiva. Tipo, o fato de que você precisa fazer coisas e consumir coisas. E metabolizar essas coisas, pra então ter coisas pra falar. Você precisa estar se alimentando de alguma coisa do mundo pra ter alguma coisa pra pôr nele. Sabe, tipo, como se você fosse um orifício que precisa ser fecundado e depois expelir aquilo ali no mundo de novo, sabe? É um movimento viscoso, líquido e meio nojento. De vida. E cansa. Cansa bastante. Às vezes não, mas cansa. E quanto mais você tenta não precisar se cansar tanto com tudo que você precisa fazer, mais exaustivo fica. Quanto mais coisas você tem que fazer, enfim. Você torna um troço doentio ainda mais doentio, enfim. De maneira alguma isso escusa ou anula a responsabilidade. Muito pelo contrário, só piora, só aumenta ela. Não sei exatamente do que eu tô tentando falar, do que eu tô querendo falar. Tô com preguiça de fazer sentido. Ainda não tô com sono, não. Enfim, eu fui lá em casa, eu nem tinha inaugurado esse quarto ainda. O quarto é assim. Esse quarto, pelo menos. Acho que eu já gravei um vídeo aqui. É outro quarto na casa da minha avó. Só pro caso de vovó morrer, essa casa ser vendida, e eu me lembrar mais ou menos como eram alguns cômodos quando eu ver esses vídeos do futuro. Enfim. Eu fui lá em casa, porque eu tenho passado esses dias com vovó. Inclusive, essa Semana Santa é a última antes das provas, das primeiras provas do segundo semestre de MED. E eu peguei isso aqui. Caramba, eu me lembro que eu tinha gastado 50 reais. 50 reais nisso daqui. 50 reais nisso daqui. Tipo, é mais fuleiro do que as edições da Martin Claret ou da Best Books. Livro importado de feirinha. Estilo cordel, sabe? Muito mais compensa gastar uns 25 reais, ou uns 50 reais mesmo no e-book, dura mais. Enfim, eu tinha lido esse livro aqui, quando eu comecei a ler, na mesma toada de Foley, eu acho. Eu não li Crepúsculo quando eu comecei a ler, mas eu li Fallen, Sussurro, House of Night e isso daqui, que era um standalone. Acho que foi o primeiro standalone que eu li, assim, livro único, sabe? Que eu li, eu até estranhei bastante. Nossa, um AI que não tem sequência. A Stephanie Meyer prometeu
The Seeker, que seria o segundo volume de uma trilogia, mas amém que ela não escreveu mais nada, porque Saki mal sustenta. Então, meu Deus do céu. Eu ia bancar a Veronica Roth, destruir o que ela mandabilmente conseguiu construir, né? Enfim, eu li esse livro aqui mais vezes até do que Fallen. Eu me lembro que eu li esse livro aqui mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Vai ser em português, né? Edição em português. Estudar no Objetivo ainda. Acho que foram 2. Não, vai. Acho que foram só 2 vezes que a minha edição em português desse aqui foi parar na coordenação. Porque a professora tomou o livro de mim, que eu tava lendo na hora da aula. Inclusive, a escola particular é muito fresca, porque tem mais frescura do tipo, você não pode fazer a prova. Mas você não pode ler, porque não pode. Porque disciplina, você tem que aprender a obedecer os professores. Enfim, chiavam, porque eu ficava lendo na sala, até mesmo quando eu não tinha mais nada pra fazer. E eu, foda-se, a minha rebeldia na época era, foda-se, eu vou ler esta buceta, e eu lia. Nem que o livro fosse parar na coordenação. Foram umas 3 ou 4 vezes, na verdade. Não, com esse livro aqui, pelo menos, foram só 2. Que foi recolhido e eu tive que pegar na coordenação, ligar pra minha mãe. Enfim, a escola particular, eles precisam se convencer de que eles estão fazendo alguma coisa, né? Eles precisam se convencer de que eles são úteis, a coordenação, no caso. Então, eu lembro desse livro aqui vividamente ainda. E eu pensei, não, eu podia ler em inglês. Não me lembro quando eu comprei essa edição aqui, mas só recentemente eu consegui passar da página 50. Na página 71. Cara, tá bem fácil, Eu não me considero fluente, não em inglês, não me considero fluente. Mas ela, de certa maneira, é muito fácil, a Stephenie Meyer. Muito gostosa também. Só que isso eu também percebi em 50 Tons de Cinza. Quando eu li a trilogia em português, na época eu já tinha algum senso crítico. Pra saber que, não, cara, isso aqui é ruim, mas é divertido. Não chega a ser estupidamente, ridiculamente, constrangedoramente, vergonha alheiamente ruim. É ruim, mas gozável. Só que quando eu fui tentar ler o primeiro livro, ou pelo menos dar uma zoada no primeiro livro em inglês, no 50 Tons de Cinza, 50 Shades, e, cara, é muito ruim. Em inglês é muito ruim. Tipo, a tradução fez um favor para aquele livro. Eu não sei explicar por quê. Porque tem livro que no original é tão ruim, só que a tradução, eles dão uma melhorada. Cara, eles melhoram os textos. Também que pareça, eles melhoram. Tipo, você aí que lê o 50 Tons de Cinza em português e achou ruim, em inglês é pior. É bem pior. E isso meio que também acontece, eu acho, com a escrita no geral da Stephenie Meyer. Porque em português eu achava interessante, intrigante, né? O universo que ela construiu aqui é interessante. Só que ela tangencia, ela tem uma boa ideia e ela tangencia. Ela mete um núcleo de telenovela em qualquer universo minimamente fascinante que ela coloque no papel. É o meu caso disso aqui. Você tem uma invasão alienígena, tanto quanto original, porque aqui as almas, né, no caso os aliens, eles não são maus, pelo menos não segundo a nossa própria moral, né? Eles são bons colonizadores, né? Eles tomam os nossos corpos, mas eles melhoram o planeta. Enfim, o estilo de sociedade deles é inumano, só que não em uma maneira, como é que eu posso dizer, predatória ou má. De certa maneira é, mas não tem guerra, não tem fome. Eles operam de maneira diferente, né? Enfim. Só que quando eles são inseminados nos nossos corpos, eles eliminam a nossa consciência, eles ficam com as nossas memórias e com os nossos corpos, mas eles tomam conta da gente, a gente deixa de existir quando eles são inseminados dentro da gente. Eles são uns vermezinhos brilhantes, né? Tipo umas larvazinhas, né? Porque a Stephenie Meyer tem que ter brilho. Então, eles são colocados aqui uma cirurgia na nuca e nossos olhos ficam assim, ó, brilhosos. E a gente tem uma lentezinha de contato natural quando eles são inseminados dentro da gente. Enfim, então a ideia é interessante. E ela não escreve tão mal, mas, cara, ela escreve de uma maneira tão infantil, meio infantil, na verdade. Não é tão ruim quanto a Yael James. A Yael James é a degradação disso aqui, é o subproduto disso aqui. É a versão piorada disso daqui. Mas, caramba, ela não escreve bem. Ela escreve de uma maneira assim, mexicana, sabe? Mexicana mesmo. Uma coisa meio exagerada, meio melodramática o tempo todo. Tipo, ela detalha coisas que não precisam ser detalhadas. Ela pega sentimentos banais e transforma aquilo em uma coisa tão relevante quando não é, sabe? É uma coisa meio que uma boa ideia contada por uma pessoa que não saiu muito da adolescência, sabe? Que ainda tá meio que no máximo do jovem adulto. E dá um efeito bem esquisito. Não é um efeito bacana.
Ela não escreve exatamente. As ideias que ela tem não são ruins. Eu não acho Crepúsculo, pelo menos o conceito do Crepúsculo, mas eu posso até dizer 50 tons de cinza, vai lá. Eu podia dizer de um monte de outras histórias. Mas não acho, vamos lá, o conceito de Crepúsculo eu não acho ruim, eu acho interessante. Sexy, né, enfim. Tanto quanto fascinante e tal, mas ela não desenvolve bem. E aqui também não é diferente. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, que não é de agora, foi de alguns anos atrás, quando eu tentei começar a ler isso aqui em inglês. Só que a preguiça me venceu. Eu ainda fazia outro curso, antes de fazer medicina. E eu anotei alguns defeitos. Eu adicionei mais um agora. Mas eu coloquei assim, ó. Soap opera elements. Melodrama sentimentality. A Mary Sue as the protagonist. Very hot guys as her romantic interests. Kindly childish simplifications of human nature and world history. Eu podia epitomizar esse livro aqui, praticamente tudo que ela escreve dessa maneira. Porque você tem aqui todo um reenjambramento, né, da maneira como sociedades humanas funcionam nesse mundo aqui. Então, todo mundo foi colonizado por esses alienígenas. Só que, tipo, tem variantes, tem outros continentes, tem especificidades culturais, sabe? Você tem toda uma conjuntura que vai além da América do Norte, que a autora não leva muito em conta aqui. Ela só vai pra como seriam os Estados Unidos e, por extensão, o mundo, se isso acontecesse, sabe? Muita coisa não muda. Tipo, os alienígenas, eles invadem a Terra e a única coisa que muda é que isso aqui vira um paraíso socialista, tipo, se a ONU pudesse tudo que ela quisesse, sabe? É praticamente isso, sabe? Se Marx tivesse certo sobre a natureza humana, é praticamente isso aqui. Então, tipo, você não tem muitas implicações além da questão moral, que é quando os alienígenas entram no nosso corpo, eles exterminam a nossa consciência. Eles ficam com as nossas memórias, com os nossos sentimentos, eles se tornam a gente. Mas nós, apesar das memórias e de tudo que nos constitui fisiologicamente mesmo, a gente, nossa consciência, é suprimida. Isso é um tipo de assassinato. Mas se você quer saber em comparação com colonização e, enfim, né, foi feito na África e na América Latina, não só na América do Sul, na Central, mas também na Norte. Sei lá, o que aconteceu na Ásia, né? Enfim, sei lá. Eu acho que colonização por colonização, eu não consigo comprar a narrativa que a autora defende aqui. E eu até percebi isso nas vezes que eu lia em português, né? A versão em português, eu não consigo comprar muito bem a defesa que ela faz da raça humana aqui, em oposição a essas criaturas que são, sim, moralmente superiores a gente. E que impregnam muitos mecanismos de dominação parecidos com o que a gente empregou. Só que os resultados, eles conseguem alcançar. A gente não. Então é uma coisa meio nazista, é uma lógica meio nazista também, sabe? Só que no caso deles é um nazismo do bem. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem. Mas eu concordo mais com as almas do que com os seres humanos aqui. Eu não consigo comprar essa defesa meio bobona, infantil. Do tipo, eles não têm direito de fazer isso com a gente, porque nós podemos ser imperfeitos e brutos e bárbaros e tal, mas somos humanos, nós conseguimos amar, e isso nos redime. Não nos redime. Desculpa, Stefan Meyer, não nos redime, não é suficiente. Não basta. Um gostoso, moreno, com rosto simétrico, tipo galã de novela mexicana, com o casal Jared, ele não vai redimir a raça humana pra mim. Ele é bom pra uma sentada, mas se quer dar, né, se brincar, só pra isso. Porque de resto, até os interesses amorosos da personagem são bons lixos, pra dizer o mínimo, né? Então, assim, eu acho que o argumento principal desse livro aqui é estúpido, é meio mentecapto, energúmeno, imbecil mesmo, sabe? Não só infantil, retardado mesmo. Ah, foda-se, eu gosto. Eu achei a ideia intrigante, bacana e provocante e tal. Só que a execução... Só que veja bem, ainda que eu goste de tripudiar em cima da Stephanie Meyer e de escritores como ela, eu empatizo muito com eles. Então eu me sinto meio em casa, sabe? Quando eu leio livros desse tipo, eu me sinto em casa. Só que eu posso cuspir no tapete de casa e dizer, nossa, que casinha prejudicada. Mas é minha. Enfim, então é uma coisa meio double-edged, sabe? É reconfortante, mas não é nenhuma obra-prima da literatura. É um livro um pouco abaixo do ok até. É um livro ok e só. Mas tá sendo bacana, tá sendo interessante. E também tem a questão de que se você tira das pessoas, do ser humano, o corpo, o cérebro e o que tem no cérebro, isso é, as lembranças, as memórias, as emoções acopladas a essas memórias e a essas lembranças, o que exatamente é a consciência, sabe? Você tem uma discussão aqui, bem periférica, inclusive, bem periférica, mas você tem uma discussão aqui sobre a consciência, sobre o que realmente é uma pessoa, sabe? Porque essas almas, elas se tornam seres humanos, mas elas exterminam
os seres humanos no corpo que eles invadem. Então, é um tipo de assassinato, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Então, essa questão meio ontológica até, eu sempre achei fascinante esse livro. E eu nunca vi isso sendo tratado em nenhum outro livro. Provavelmente tem, provavelmente isso aqui é um derivadão, é um, como é que eu vou dizer, um popurrí de um monte de coisa melhor que já veio antes, mas enfim, foi a primeira ficção científica com que eu entrei em contato que me afetou muito, muito. Eu chorava lendo esse livro. Eu ficava torcendo pela Wanda, né, pela Peggy, pela Peregrina. Esse livro aqui é narrado pelo ponto de vista da alienígena que invade o corpo da protagonista. Então você tem duas protagonistas em uma só. Então você tem um triângulo amoroso aqui com apenas duas pessoas, que são duas moças por um cara, enquanto a alienígena se apaixona por outro cara que não é o interesse amoroso do corpo que ela habita. Então você tem esse conflito que é interessante, mas é tão mal aproveitado, tão mal. Eu me lembro que é tão mal desenvolvido, é uma coisa tão convencional, tão heteronormativa, tão mormon, sabe? Tão limpinha, tão... Esse livro aqui todo, na verdade, ele é tão limpinho, ele é tão bonitinho, né? Enfim. Você tem a separação do que é bom e do que é mal tão nitidamente, sabe? Que, então é uma preguiça. Dá uma preguiça. Mas a ideia é boa. Ai, porra, a ideia é boa. A ideia é boa. Só que, meu senhor, se um dia eu escrever um livro, por favor, senhor, se um dia eu escrever um livro que eu não escreva assim... Puta que pariu, meu Deus. Meu senhor ressuscitado, redentor das nações, que eu não escreva desse jeito. Puta que pariu, que eu não escrevo desse jeito. Nem em português, nem em inglês. Meu Deus do céu. Se brincar, eu aguento umas 30 páginas por dia disso aqui, porque depois começa a fazer mal. Enfim, o meu senso crítico vai voltando, sabe? O cringe vai voltando, aí eu tenho que largar pra voltar ali. Mas eu acho que consigo ler pelo menos esse ano. Vamos lá, pelo menos esse ano. O Before I Die, eu já larguei mão. O filme basta, vai lá. Eu já assisti o filme não sei quantas vezes, então... O filme bastará, não sei se eu vou terminar aquela porra não, mas... Isso daqui é até cômodo pra mim ler em inglês, porque eu me lembro de muita coisa em português. E a escrita dela é muito fácil. Não é simples, não é como a escrita da Gail James, né, que é estúpida até, não. É realmente exagerada, é rocambolesca, é telenovela, sabe? A escrita dela é telenovela. Só que em inglês. Só que, vai lá, é gostosinho. É gostosinho. Tipo uma coisa muito doce, só que depois do tempo enjoa e faz mal. Se fazer um jejum, sabe? Ler uma coisa boa. E falando em coisa boa, outra coisa que eu queria discutir nesse vídeo, na verdade, a coisa que eu queria discutir nesse vídeo, mas eu acabei tendo esse livro aqui, porque eu tinha esquecido que eu ia falar, e eu acabei puxando ele pro vídeo pra não gravar outro vídeo cheio de momentos silenciosos, sem que eu não saiba exatamente por que eu liguei a câmera. Mas o que eu queria tratar nesse vídeo eram sobre algumas impressões de leitura. Eu ainda vou fazer um vídeo direito, eu ainda vou fazer um roteirozinho, enfim, eu ainda pretendo fazer um vídeo um pouco mais trabalhado, minimamente trabalhado, sobre O Tempo e o Vento. Eu tinha falado que eu já tinha lido o primeiro volume e eu não menti, tá? Eu li o primeiro volume. Eu acho que eu li um pouco mais de um mês. Do fim de 2023, eu ganhei de Natal de vovô. E a primeira coisa que eu fiz pensar que chegou foi já começar a ler. Levei pra praia e tal. Só que foi um livro que me deu um trabalhinho. Era um livro que eu queria muito que me arrebatasse. Eu realmente fui com uma fome de vida pra esse livro, sabe? Nossa, cara, eu fui com uma pulsão vital tão grande pra isso daqui. E o livro é bem escrito, é um livro bacana, dá pra entender porque é um clássico. Mas, sabe quando você tem uma nostalgia, só que não uma nostalgia boa, quando você lê uma história, tipo... Pra começo de conversa, eu nunca achei que eu conseguiria me relacionar tão profundamente, e até de maneiras desagradáveis, não só de maneiras com que às vezes você sente quando você lê sobre uma cultura exótica barra europeia. Então, as suas impressões tendem a ser bacanas, porque gente branca em um lugar rico e frio, igual a... interessante. Enfim. Então eu não esperava empatizar tanto, e até em maus sentidos, com pessoas que vivem no sul do país, sabe? Pessoas que vivem no extremo do país, sabe? Praticamente na outra ponta onde eu moro. Eu encontrei muitas poucas diferenças, e isso me estranhou muito. Só que eu achei uma história, eu senti uma nostalgia esquisita, porque enquanto o começo do livro foi muito bom, né, a parte das missões, dos índios, né, porque essa saga aqui, caso você não saiba, esses livros aqui, do Érico Veríssimo, ele se propõe a contar a história do Brasil do ponto de vista do Rio Grande do Sul. Praticamente é isso. Então você tem famílias fictícias, a formação de linhagens fictícias no Rio Grande do Sul, no meio do caos histórico que foi a formação territorial desse estado aqui.
que durante muito tempo, até hoje em dia, se viu como alienado do resto da federação, né? Do resto do nosso território. Enfim, eles sempre se viram como... E até dá pra entender, vai lá. Eu tive de dar o braço a torcer porque deu pra entender porque eles se viam de maneira tão diferente da gente. Ainda que eu acho isso uma coisa meio babaca, sabe? Meio reacionária, no sentido de não fazer o tipo com teco, porque não tem tanta diferença assim, gente. Realmente não tem. Não tem mesmo. Me parece uma coisa meio, sei lá, sertão, temperado, sabe? Os pampas. Os tipos masculinos aqui, as mulheres fortes, as situações de guerra, de violência, a ausência do Estado, o descaso, tanto do governo imperial quanto depois da República, pelo interior da pátria e tal. É muito relacionável, não só com o meu estado, mas com todo o Nordeste. Então, não vi nada de tão diferente assim. Mas, tipo, esse livro aqui me deu uma nostalgia que foi mais pra tédio do que pra qualquer outra coisa, sabe? Porque eu esperava ser arrebatado por isso daqui, sabe? Eu queria ser arrebatado. Mas não, eu fiquei tipo, caramba, eu tinha uma impressão esquisita de que, caramba, eu conseguia prever o que ia acontecer antes de ler as outras páginas, sabe? Era gostoso, mas não era o que eu queria que fosse, sabe? E ultimamente eu tenho tido essas... Eu não sei se isso começou com esse livro daqui, porque faz tanto tempo, se brincar mais de um ano que eu não leio um livro inteiro. Eu começo a ler várias coisas e eu leio muito de várias coisas, mas não consigo... Quando eu passo da metade, eu não consigo chegar da metade pro final, sabe? Então, esse livro aqui foi o primeiro que eu consegui terminar em muito tempo. Só que eu não tive uma impressão de que valeu a pena. Eu não sei se eu estou me fazendo explicar, mas eu sempre tive uma posição em relação à literatura que era simplesmente me deixar levar por o que o autor estava dando a entender. Então, quando eu abria um livro, eu me propunha a viver a vida de pessoas que, se brincar neste plano de existência, eu não suportaria, mas eu não tinha, vai lá, de repente eu não tinha lá uma personalidade que se colocasse entre mim e a história, sabe? Eu não tinha praticamente ressalva alguma. Eu era tipo o Charlie, sabe, das vantagens de ser invisível, que todo livro que ele lia era o melhor livro que ele tinha lido na vida, sabe? Eu era bem daquele jeito, só que quando eu li isso daqui, no processo de ler isso daqui, eu percebi que, caramba, eu deixei de ser essa pessoa há tanto tempo. Porque eu não achei isso aqui fenomenal. É bem escrito, não posso negar isso. Mas eu não achei isso aqui fenomenal e eu não gostei de praticamente de personagem algum. Inclusive, eu acho que eu até já falei isso várias vezes. Eu achei o Capitão Rodrigo meio que um bosta. Eu não achei um personagem grandioso, eu não achei um personagem épico nem nada. Eu achei ele bem medíocre, bem ordinário, bem vulgar no sentido de, caramba, é só um macho. Um macho gostoso, mas é só um macho. Tipo, a Ana Terra foi um personagem interessante, mas muito mais pela circunstância em que ela estava inserida do que qualquer outra coisa. A Bibiana é meio que uma corna mansa, que depois passa a tomar conta dos destinos da família dela, se torna uma matrona e tal. Então, a metamorfose dela, né, a progressão dela no decorrer da história é interessante. Mas, tipo, me pareceram personagens extremamente ordinários, mundanos, muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, mas uma história meio morna, tipo... Eu esperava, sei lá, conhecer um pouco mais sobre o meu país, sobre ter uma impressão de maior exotismo de uma região tão distante do meu país, sabe? Distante de mim. Só que não, tipo, não, realmente a gente não é tão diferente. E nesse caso isso não é uma coisa boa, não é uma coisa exatamente ruim, mas não é uma coisa boa, sabe? Tipo, infelizmente faz sentido que a gente faça parte do mesmo território, sabe? Infelizmente faz sentido, não é só a língua, mas infelizmente faz sentido que todos nós possamos nos chamar de brasileiros. Parabéns. Isso é por deboche. Mas parabéns, sabe? Eu não sei se eu consegui me fazer claro, mas todos os personagens aqui me pareceram tão familiares, que foi quase claustrofóbico, né? A circunstância, mesma maneira como a história é narrada, né? Porque é tudo muito focado em Santa Fé, tudo acontece ao redor de Santa Fé, né? Desde a queima das missões, desde a ida da Ana Terra até o povoado, que depois vai virar vila, que depois vai virar cidade, né? No final do romance vira cidade. Tudo me pareceu tão estanque e só o que era, e preso às circunstâncias, sabe? Tem uma coisa meio naturalista na história também que me afastou um pouco. Os personagens principais não me foram tão interessantes assim quanto a situação que eles estavam, tipo, em torno, né? O cenário, as possibilidades.
se projetaram das páginas muito mais pra mim do que o que de fato estava escrito no negócio, sabe? Então, me pareceu uma história tão plana e tão desprovida de relevo, de acidente, de excitação, quanto, sei lá, um pampa. Imagina se tu vivesse um pampa. É friozinho e tal, bacana, dá uma geada, mas... São milhas e milhas de terreno plano, sabe? Um horizonte sem fim, verde. Terra e céu, e sol. E sol, tipo... ler esse livro foi mais ou menos isso. Foi tipo como andar num pampa. Enorme. Eu esperava excitação, e calor, e guerra, e sexo, e morte. E eu terminei esse livro aqui meio que queimado de frio, sabe? Meio que crestado de frio. Tipo... brochado, sabe? Brochado. Tipo, o começo do livro foi muito bom, né? A parte das missões, né? Do Pedro Missioneiro, que eu acho que foi o meu personagem favorito desse livro. A situação dos índios e tal. A parte mais bacana foi o começo. Deixa eu ver. O começo, deixa eu ver quantas páginas. Mais ou menos isso daqui. O começo do livro foi muito bom. E eu acho que o meu capítulo favorito do livro todo, que meio que fez valer o livro, entre aspas, meu capítulo favorito do livro todo foi o capítulo 4 do segundo volume, eu acho. Capítulo 4 da segunda parte do segundo volume, eu acho, do Continente. Foi esse daqui. Isso aqui do final do livro. Foi quando isso tudo daqui fez sentido pra mim, de novo. Agora o meio, o miolo disso daqui, me parecia meio que, bacana. Enfim. Dá pra ver que a escrita do autor foi bem influenciada pelo Tolstói. Ele tem uma escrita bem tolstoiana, no sentido de detalhado e bem fluido, cinematográfico mesmo. É cinematográfico o jeito que ele descreve, como ele constrói cenas, movimentos dos personagens, como eles pensam, né? Todos os personagens aqui são tão realistas, eles são tão bem detalhados, que eles são quase intoleráveis, se não intoleráveis. É tanto que eu falei que eu não consegui simpatizar com praticamente personagem algum aqui. Com alguns sim, mas com praticamente algum. Tipo, a atenção da narrativa também é bem seletiva. Eu não quero lacrar aqui, nem falar que todo livro tem que falar sobre a condição dos negros e dos indígenas, das pessoas não brancas, a ponto dele fazer check uma carteirinha de virtude. Não é nem isso, mas uma questão narrativa mesmo. Me fez muita falta, mesmo porque literatura, ainda que ficção, é um registro histórico, né? É um tipo de registro histórico. Me fez muita falta um pouco mais de detalhamento da condição dos pretos e dos indígenas, dos nativos da terra, das pessoas que ocupam a base, né, dessa sociedade. E não tem... É tanto que você só tem... Você literalmente... não tô exagerando. Pega o livro e veja se eu tô exagerando, se eu tô lacrando. Você não tem praticamente descrição física, nem descrição física dos escravos. Você não tem. Não existe, não tem. Aqui e acolá. E, veja bem, os escravos aqui, né, os pretos, ou nem pretos, mas os escravos, eles são parte da mobília, eles são parte da mobília, eles são criados mudos, eles são uma árvore ali no canto, sabe? Eles existem, eles estão aqui, mas você só tem descrição física, ou pelo menos uma descrição um pouquinho mais assim, dele andando, de um escravo andando, ou de um escravo fazendo alguma coisa, na época da abolição, né? Quando da abolição da escravatura, aqui, no final do livro. Quando você tem literalmente descrições de personagens, de escravos. No mais, você pode até esquecer que tem escravidão nessa época. Você realmente pode esquecer, em alguns momentos, que, nossa, tem escravo. Você pode esquecer. Sabe, tipo, até E o Vento Levou, não só porque o livro fala da Guerra Civil, mas até E o Vento Levou você tem personagens escravos que têm relevância na narrativa. E aqui você não tem. Todos os personagens que são desenvolvidos, minimamente, eles pertencem ou aos Terra ou aos Cambará, e são alguns personagens dos Terra e Cambará. Isso aqui é um épico de poucos personagens. É um épico com poucos personagens bem desenvolvidos, sabe? Que é uma coisa esquisita, porque você fez, caramba, esse 30 páginas só pra desenvolver alguns personagens. E, tipo, ok, foi uma escolha do autor, isso não é um demérito, mas não acho que seja um mérito, sabe? Enfim, muita coisa do que eu falei aqui tá num roteiro que eu escrevi no celular, mas eu acho que eu só vou organizar um pouquinho mais os meus pensamentos sobre isso daqui quando eu terminar o
o retrato. Que eu ainda estou na página 128. E a minha teoria, desde já eu falo, vamos ver se eu estou certo. A minha teoria é que esse livro aqui, me pareceu pelo menos que isso aqui é uma prequela. É uma prequela, pelo menos. Não só uma prequela, mas é uma prequela para esse daqui. E pro terceiro volume, que é o mais grosso. Se não me engano, é o Arquipélago. Que é quase isso daqui. Espessura. Quase isso daqui. A minha teoria é que isso daqui é uma prequela. É apenas o desenvolvimento para o que o autor realmente queria falar. Aqui, a partir daqui, até o terceiro volume. Eu acho que aqui é quando a história... Eu tive a impressão, quando eu comecei a ler isso daqui, nem porque aqui você tem uma carga mais psicológica, né? Você tem um foco muito mais aprofundado mesmo. Principalmente no neto do capitão Rodrigo Cambará. No caso aqui você tem um foco muito mais no doutor Rodrigo Terra Cambará. Enfim, você tem aqui uma coisa muito mais detalhada, sabe? Então a impressão que eu tenho é que a história, ela de fato começou no presente, digamos assim, ou no presente, enfim, da história, aqui. Eu não sei. Não sei se estou certo, mas é a minha teoria. Enfim, eu não sei se eu teria, se eu teria essa... Não é nem desdém, mas essa atitude tão... Que eu nunca tinha tido com livro nenhum. Mas essa atitude tão... Não é nem voluntariosa, mas é tão... Caramba. A minha personalidade, o meu gosto, eu percebi que eu tenho de fato, que esse gosto de repente me fecha a vista para alguma coisa, né? Meio que me cega. Mas é a primeira vez em que eu me vi com uma posição alguma posição, né? Tão forte em relação ao livro. Como eu senti em relação a isso daqui. Tipo, faz sentido que seja um clássico, mas eu não acho o livro espetacular, não acho o livro fantástico, não acho o livro E eu me identifiquei pra caralho, com a maneira como a sociedade funciona, a maneira como as pessoas pensam, como elas se comportam, né? Principalmente os homens, as figuras masculinas aqui, né? A condição feminina também é bem interessante aqui, mas a condição masculina também, né? O arregimentamento, né? Os homens sendo forçados, né? Pra poder lutar na guerra do latifundiário lá. Então, isso me pareceu muito próximo até demais, né? Sabe, a ponto de ser meio que claustrofóbico. Então, eu consegui organizar muito bem meus pensamentos sobre isso. Eu preciso dar uma olhada de novo no roteiro, mas... Acho que foi o primeiro livro que eu realmente... Grande livro, né? Clássico. Que eu realmente olhei pra ali e pensei, você não é tudo isso. Você não é ruim, mas você não é tudo isso. Eu não sei nem exatamente se o que eu pontuei, como o que na minha opinião foram coisas que me broxaram, não defeitos da história, mas coisas que me... sabe? Enfim. Eu não sei se são só limitações de uma obra de arte ou são de fato defeitos de uma obra de arte. Eu não sei se limites que o autor impôs à sua obra são defeitos ou são só escolhas que ele fez. Sei lá. Não sei. Enfim, eu acho que eu não tenho mais nada para espremer disso aqui. Mas é isso, eu pretendo gravar um vídeo com reflexões sobre a história em geral quando eu terminar o segundo volume. Que inclusive, puxando já o gancho, o segundo volume se chama O Retrato, porque o mote desse livro é um quadro que um pintor espanhol pinta do Dr. Rodrigo. Então aqui você tem meio que dá a entender que isso aqui é a história da desconstrução desse personagem idealista, que quer seguir os passos do bisavô, né? Que quer ser um bom médico, mudar a Santa Fé, modernizá-la, né? Enfim. Ele é um filho do século XX. Então você tem essa criaturinha meio até irritante, ele é meio irritante. Ele se tem muito em alta conta, sabe? Ele se acha demais, porque ele fala francês e estudou em capital, enfim, ele é um filho de coronel. Ele é um típico filhinho de coronel, não é nem papai, de coronel, é ele. Então, não, dá um preguiça, mas infelizmente eu me identifiquei muito com ele. Isso também não foi bom. Isso também não me deu prazer. Nem me deu nenhum efeito catártico, só me deu um jogo. Parecido com o que eu senti no primeiro volume, né? Com o que eu senti no primeiro volume. Então vá lá, talvez, se você ter um exotismo de qualquer história, você consiga ver ela mais como ela realmente é. Ou de repente eu só consiga não ter tanta personalidade assim para livros gringos. Eu não sei, eu realmente não sei. Ou se as minhas expectativas eram muito altas. Já fui ler isso daqui
com toda uma ideia do que deveria ser, do que devia ser. Não é, pô, o livro é só o que ele é, então não sei. Não tenho exatamente opiniões tão bélicas, né, sobre esse assunto, né? Por favor, não ache que eu sou lacrador porque eu reclamei dos pretos na história, sabe? Antirracista, sabe? Movimento, não é isso, não é isso. É só que isso me parece realmente um defeito, um buraco na história. Enfim, o fato é que você tem só alguns personagens, um livro deste tamanho, um epicão, que você tem só alguns personagens de uma família a protagonizar o epicão todo. Principalmente levando em conta que a história do Rio Grande do Sul é muito interessante. É fascinante, sim. O cenário é bacana, é diferente, é exótico. Eles fazem fronteira com a Argentina, porra. Quantas guerras, quantas lutas por fronteira não teve naquele lugar? Tanto de guerra que não teve nesse estado. E, tipo, o livro me pareceu meio plano, meio, né? Sabe? O Veríssimo tinha escrito essa trilogia, né? Essa saga, como uma espécie, né? Com o intento de trazer a história do Rio Grande do Sul e do Brasil à vida. Só que eu não senti muito essa vida aí aqui, não, quando ele está aqui. Eu realmente não senti. No começo e no final só, mas de resto eu fiquei meio que... Enfim, entediado. Mas o segundo volume, o retrato, se chama O Retrato porque você tem toda, né, a questão da desconstrução do Dr. Rodrigo Cambará através do retrato que é pintado. Esse retrato é apresentado no começo do livro e é algo que representa, digamos assim, meio que eu suponho que seja a descaracterização do que os Terra Cambará foram no começo, né, como eles se formaram. Eles meio que vão trair aqui o que eles foram aqui. Enfim, eles vão se deixar corromper por político ou alguma coisa do tipo, não sei. Enfim, então esse retrato aqui tem uma significação literal e também simbólica muito forte aqui. E esse retrato me lembrou muito, e não só me lembrou muito, mas eu estava dando uma lida aqui no final, no pós-fácil dessa edição, que isso tinha tido muita reverberação de Retrato da Dorian Gray, que eu tinha lido em português, uma edição bilíngue, só que eu tinha lido a versão, quer dizer, original, a versão não censurada, né, com apenas 9 capítulos, eu acho. Enquanto a edição censurada, né, e melhorada, ela tem 13 capítulos. Eu não tinha lido ainda. E eu tinha lido em português, na edição bilíngue, mas em português. E eu fui lá na estante da minha irmã, ela já tá na Irlanda, ela já veio aqui pra Irlanda. Fui lá na estante de Irma, e eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, aí eu vi lá no topo isso daqui. Aí eu falei, o que é isso? Eu coloquei uma cadeirinha, subi, e eu vi que, ela tinha uma versão em inglês, do Retrato da Dorian Gray. Então eu peguei pra eu. Eu só tinha pegado emprestado no começo, minha ideia era só pegar emprestado. Mas o livro começou a se desfazer, a edição começou a se desfazer, né? Os desenhozinhos começaram a se desfazer. E eu tinha deixado ele perto da janela, em dia de chuva, e a lombada melou. Então agora eu tenho que comprar uma edição nova pra ela. Porque eu degradei o livro, tem que tomar cuidado pra não degradar. Porque eu só queria ler e depois devolver, mas eu estraguei o livro, então eu comecei a arriscar. E a anotar coisas nele. Enfim, então eu meio que pausei a leitura do retrato, que eu acho que tem uma melhorada em relação ao continente no geral, mas eu não me sinto impelido, eu não me sinto excitado, eu não me sinto curioso, eu não me sinto motivado a continuar lendo. Mas eu vou continuar lendo porque, enfim, o cara não escreve mal, É só que os personagens dele, principalmente os personagens masculinos, meio que me dão nojo, meio que me dão eu tenho uma antipatia, sabe? Esses livros aqui me fizeram meio que perceber que eu tenho antipatia pelo meu próprio sexo. Eu não sabia que eu tinha, sabe? Mas, tipo... eles não são todos vilões, eles não são todos machos escrotos, mas são homens, são caras héteros. Então, eu acho que eu comecei a sentir uma versão gay, que eu nem sabia que existia, mas eu comecei a sentir uma versão viada, não é nem de homofobia, mas de nojo de homem, sabe? De nojo de homem hétero. Então, começou a ser difícil, né? Digamos assim, entrar na cabecinha desses homens, ver como eles sentem, né? Ver como eles gostam, ver como eles desejam. Enfim, me pareceu uma coisa meio que, caramba, que nojo. Que saco, eu tenho que ler isso, eu tenho que entender como você pensa. Eu tenho que entender como você vê o mundo, né? Como você vê mulheres e como você vê gays também, né? Porque, enfim, você tem personagens invertidos aqui, que são vistos, principalmente pelo Rodrigo, de maneira não muito elogiosa, né? De uma maneira não muito elogiosa, enfim. Então você tem que Santa Fé é uma sociedade bastante, não é nem machista, é bruta, é meio bárbara mesmo. Uma coisa meio sertão, sabe? Meio cabra macho, sabe? Você tem muito disso aqui. E, esse tipo de coisa... é o tipo de coisa que é excitante em uma determinada hora e depois que você goza, perde a graça, enche o saco, sabe? Então, você tem mais calhamaços disso aqui. Ai, cara, não tô conseguindo me fazer claro de maneira nenhuma, mas é meio isso que eu quero dizer mesmo, sabe? Desculpe, mas é meio isso que eu quero dizer mesmo. Não é bem isso, mas é meio isso.
What you got me. É meio isso mesmo. Enfim, então pausei a leitura disso daqui e comecei a ler Dorian, Retrato Dorian Gray, a versão final, digamos assim, foi a melhorada. Né? Nessa versão aqui você não teve apenas os detalhes, né, o homoerotismo entre os protagonistas amainado e suavizado, mas você também teve um melhoramento da estrutura da história. Você teve um detalhamento maior, mais capítulos e tal, então não é só uma versão censurada, é uma versão melhorada. Isso é até dito na introdução dessa edição aqui. Cara, eu fiquei surpreso com o fato de que eu também consegui deslizar por isso daqui. Eu não achei o inglês do Wilde difícil, não achei. E mais uma vez, eu não me considero fluente em inglês. Não me considero fluente na língua, mas, sabe, é tão gostoso, é tão prazeroso, é tão bonito o jeito que ele escreve. É tão objetivamente bom, sabe? É uma escrita muito bela, muito bela. E realmente perde-se muito em uma tradução. Não se compara à língua original. Isso não é mito, isso não é só coisa que o povo fala pra esfregar na sua cara que I know how to read in English. Não é só isso não, é um fato. Um fato. É porque eu nem esperava isso, mas eu dei um grifado em várias passagens do livro. Caramba, é um livro realmente bom. Bom, porra, bom. E eu tava esperando meio que compensado, mas não é certamente curado. Porque viado também é veneno, mas eu esperava meio que ser compensado, né, balanceado da testosterona desse daqui. Eu queria uma coisa mais cervídea, sabe? Eu queria um pouco mais da minha própria espécie, sabe? Um pouco mais da minha própria fauna aqui. Só que também me deu uma nauseada. Eu cheguei até a página 69. Pode parecer pouco, mas é um bastantinho. Que aqui você tem muito texto de apoio. A história, no geral, não é tão grande assim, né? Wilde é daquele tipo de pessoa que se preocupa muito mais com... Ele produz muito mais em qualidade do que em quantidade. Nas histórias dele, esse aqui é o único romance dele, e nem é tão grosso. É um livro fino até. É uma história fina. Não é uma novela, é um romance, mas é um romance pequeno. Tem menos de 300 páginas. A versão maior, né? A versão aumentada. Então vá lá. Mas eu fiquei meio nauseado. Porque a escrita do Wilde é muito bonita, é muito cuidadosa. É uma coisa meio Flaubert, sabe? Que eu suponho que deve ser, não, que eu suponho que deve ser ler Flaubert no francês original. Mas quando eu li Madame Bovary, me deu essa impressão de que tudo ali foi milimetricamente pensado pra estar ali, sabe? É um texto so well crafted, sabe? É um texto tão bem junto, tão bem ajuntado, sabe? Tão bem ajumbrado. Você vê isso quando você lê principalmente o original. Só que é um texto frio. É um texto meio mortiço. Ele tem a sensação térmica, mesmo que meio a sensação tátil, de uma estátua grega. Ele é frio e liso e duro. Então, ainda que o autor descreva muito bem os personagens, ele descreva muito bem o que eles sentem, não é nem cinismo, mas você tem... Caramba, eu tô recorrendo muito a essa palavra nesse vídeo. Mas realmente não é. Quando eu caio nessa palavra, não é bem o que eu quero dizer, mas enfim. Mas não é nem cinismo que você tem nessa narrativa aqui, é frieza mesmo. É uma coisa meio naturalista também que você tem aqui. Você tem uma distância que o autor estabelece entre a narrativa e os personagens. De maneira que a distância do leitor com os personagens é ainda maior do que a distância da narrativa com os personagens. Tipo, você lê a história e, obviamente, você tem o papel e a tinta entre você e o que está acontecendo. Só que você tem uma visão tão inclemente de tudo aqui, que você tem a distância, essa distância que eu acabei de falar, entre você e a história, e você ainda tem uma capa, uma taja, sabe, de vidro, né? Uma camada de vidro grossa entre você e os personagens. Em que o que eles falam, o que eles fazem é uma coisa meio muda, sabe? Uma coisa meio fainted. É tanto que eu também não consegui simpatizar com personagem nenhum. Eu me lembro que da primeira vez que eu tinha lido isso daqui, eu tinha achado o Lord Henry foda pra carai, sabe? Foda pra carai. Nossa, os aforismos dele, os pensamentos dele, o niilismo dele, né? A classe dele, a elegância, né? A sutileza, a oratória dele. Eu falava, nossa, cara foda, eu queria saber falar assim. Eu queria ser assim, de certa maneira. Só que quando eu fui ler isso aqui de novo, eu achei o personagem tão chato. Tipo, meu Deus do céu, cara, cala a boca, por favor, cala a boca. Pelo amor de Deus, cala a boca, eu não aguento mais te ouvir.
achando que tu é witty, sabe? Ele parece um ateu todinho, ele parece uma pessoa que lê um livro de Nietzsche e só fica citando Nietzsche e coisa que ele viu em vídeo de YouTube. E não que realmente ele sentou em livro, sabe? Ainda que o Lord Henry não seja bem assim, mas... Sabe? Ele é uma pessoa que vive só em ideias, o cara não faz nada, Ele quebra, ele ainda corrompe o personagem principal. De quebra. Ele ainda banca a serpentezinha no paraíso, sabe? De quebra. O cara não faz nada e faz merda. E ainda por cima o que ele fala não é tão subversive, não é tão witty, não é tão devil-ish, como ele acha que é, sabe? E o personagem de Dorian também, caramba, sabe? Cara, que pussy, sabe? Que pussy. Que viadinho, pão com ovo. Nossa, o cara não tem personalidade, ele é lindo, mas ele não é nada além da beleza dele. Então, dessa vez não foi nojo que eu tipo esses machos aqui. Foi mais, ou quase macho, né? Enfim, é tudo viado. Mas eu senti meio que, cansaço e exaustão, sabe? Eu senti o que eu acho que homens héteros sentem quando eles ficam muito tempo perto de mulheres emocionalmente muito passionais, sabe? Mulheres muito sensíveis, sabe? Você fica exausto. Você se sente um elefante em um palácio de cristal. Em qualquer pequeno movimento você vai quebrar tudo, destruir tudo, você vai ser culpado. Eu não sei se estão fazendo claro. Mas, caramba, que livro bonito, que bela peça, que bela obra de arte esse livro. Mas ele é meio vápido. Não sei. Você tem ideias aqui, o autor brinca bastante com ideias. Quase nada acontece também. Pelo menos ainda, enquanto eu tô lendo, né, na página 69 dessa edição aqui, a gente tá acompanhando o que não tem na primeira edição, que é a Sybil Vane, que vai ser a primeira vítima do Dorian. Então a gente tá acompanhando o delírio de paixão dela apaixonada pelo Dorian, pensando em se casar com ele. E na construção dessa personagem, eu tô vendo o quanto que talvez o Wilde não sabe escrever bem personagens. Ele sabe conduzir bem histórias e ele, mais uma vez, escreve bem pra caralho. Ele é um esteticista de primeira. O cara escreve muito bem. Mas os personagens dele são meio ridículos, são caricatos, são exagerados. A Sybil é uma imbecil, é uma tonta. Ela é o mais voluntário, mentecapto e descerebrado cordeiro que eu já vi em qualquer livro. Se brincar até filme também. Ela tá praticamente implorando pra ser oferecida em um altar de sacrifício. E eu não... Antigamente eu até conseguiria sentir pena de uma pessoa assim, principalmente se não é mulher. Mas agora eu realmente quero que ela se foda. Eu realmente quero mais que se foda. Porque, mano... Ela é tão histriônica, tão exagerada. Ela mal conhece o cara, mas nossa, I want to give my life for him. He loves me, he's perfect, he's Prince Charming. Só que eu mal posso esperar pra ver você se foder, minha amiga. E sério, eu não acho que quando ela se matar, ainda que seja descrito aqui, né, que eu não me lembro que na primeira edição não era descrito, mas ainda que seja descrito aqui, eu não acho que eu vou ter pena dela. E mais uma vez, o detalhe, nem tão detalhe, de uma pessoa que sofre algo assim ser uma mulher, pra mim importava tanto, eu conseguia empatizar tão mais com uma mulher, mas se não for a primeira vez, é uma das primeiras vezes que eu vejo uma moça desse tipo, e eu penso, tem que se fuder e acabou, sabe? E isso vale pra muitos personagens, inclusive Dorian, que eu achei um saco, deu uma vontadezinha de socar ele. Mas sabe, não são bem personagens, eles são nem caricaturas, eles são cascas, eles são representações ideais de pessoas. E uma história muito bem estruturada, muito bem escrita, mas que é tão bem escrita que ela fica meio que estéril, fica falso, fica cenográfico. Fica uma coisa meio Sam Levinson, sabe? Uma coisa meio Instagrammer, uma coisa meio Tumblr, só que Tumblr demais. Tão Tumblr que você perde o senso de humanidade no meio daquilo tudo. Fica só estética e beleza. Só que não é que aqui você não tenha substância, não é que não tenha substância. Inclusive, eu acho que você tem um subtexto, não tão subtexto assim, bem moral nessa história, né? Principalmente levando em conta o final do Hemingway. Então, eu não entendo até que ponto o Wilde falava que ele tinha pavor de moralistas e pavor de pessoas que ficavam por aí pra escrever que era certo e que era errado, e ele dá esse final à história dele. Que, na minha opinião, é bem moralista. E isso não é ruim, Certo e errado existem, bem e mal existem. De alguma maneira eles existem, não tão bem delimitados, mas eles existem. E você negar isso e crescer o desconstruidão da parada vai fazer você uma criatura tão insuportável e insofrível quanto Lord Henry, que infelizmente não vai morrer até o final do romance. É o que mais merecia morrer, ele não vai morrer. Enfim, que personagem insuportável esse Henry. Sério, eu até tinha feito até tinha xingado ele, eu tinha escrito um xingamento pra ele aqui no livro. O cara vai totalmente de encontro
da primeira impressão que eu tive do personagem quando eu li isso aqui a primeira vez. Eu escrevi assim, ó. Lord Henry, the most pedestrian and tiresome face of the devil. E tem dito exatamente o que ele é. Pedestrian and tiresome. Exatamente o que ele é. Puta que pariu. Mas enfim, é uma história tão perfeita que é estéril, sabe? É útil para apreciação estética, mas cansa. É um livro que cansa. É um livro que entrete você à medida que você está disposto a enfrentá-lo, né? Enfim, então é um livro que lhe devolve, mas não é um livro que te prende, não é um livro que arrebata como eu achava que seria, como eu achei que foi da primeira vez que eu li. Inclusive o final desse livro, né, o destino de um certo personagem, né, a morte de um certo personagem no final aqui, não do principal, mas de outro personagem, eu acho que foi a primeira morte, foi uma das primeiras mortes da literatura no geral que me chocou. Foi a única vez em que eu estava lendo um livro e eu tomei um susto. Que eu estava lendo e eu tomei um susto. Foi a única morte que me deu um susto em toda a literatura. Foi no final desse livro aqui. E até agora, pelo menos, eu tô me sentindo meio anestesiado no início daqui. Dá um prazer sim, porque mais uma vez, ele escreve muito bem. Eu tô falando isso várias vezes, né? Mas só pra falar que, em questões formais, isso aqui com certeza é um clássico. Com certeza é um dos meus favoritos da vida. Com certeza é. Mas em vários outros aspectos de personagens, de emoções, de envolver o leitor na narrativa, de construir um mundo, de influir alma aos seus personagens, o Wilde talvez não seja bom. Ou pelo menos tão bom. Enfim. Então esse livro aqui também não me cansou, mas me decepcionou, de certa maneira. Me broxou. Não do mesmo jeito que isso daqui me broxou. De certa maneira, são até dois extremos. Em termos de masculinidade e de representações do homem na arte, né? Da alma masculina, dos vícios masculinos, enfim, do homem, né? Enquanto tal, na arte. De certa maneira, esses dois aqui são opostos, mas os dois me cansaram. A mulher também. Eu não sei se isso é uma coisa restrita só a homem ou é porque eu tô meio enjoado de... Ai, não sei dizer exatamente o que é não, porra, mas eu tinha expectativas e elas foram muito parcialmente atendidas. E é uma coisa que poucas vezes já tinha me acontecido. De eu receber esse nível de frustração quando eu recorro à arte. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com o que está acontecendo na minha vida agora, mas não estou entrando nessa área. Vai ter outros vídeos pra isso. Ou talvez não. Não sei se eu quero falar sobre isso. Ai, mas eu tenho me sentido meio que vazio e estéril e sem gosto, sabe? E eu tinha colocado expectativas nesses livros e... Enfim, eu acho que esse livro aqui, esse vídeo aqui foi mais pra cumprir um protocolo. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo que hoje é domingo de Ramos, 2024 aí. Dia 24, inclusive. Caramba, 24, dia 24 de 2024, domingo de Ramos. Tá vendo? É por isso que eu queria gravar um vídeo hoje. Porque tudo parecia tão sincronizado, sabe? Esse vídeo devia ter fluído melhor, porra. Tudo tá alinhado, tudo de alguma maneira se encaixa, só que não flui muito bem. Eu não sei se nem se dá pra entender o que eu tô falando. Porque eu não tô conseguindo controlar muito minha boca hoje, sabe? Me entender que minha dicção está uma bosta. Esse é um desses dias. Mas eu espero que tenha um sentido pra eu ter ligado a câmera e gastado 53 minutos do meu tempo e do seu. Se você tiver seguido até o final desse vídeo. Enfim, espero que tenha valido alguma coisa. É isso, foi mais um vlog de leitura esse vídeo, eu acho. Eu ainda vou falar mais sobre isso daqui, esse livro aqui. Inclusive, acho que eu ainda vou fazer uma resenha de The Host. Um livro que eu li tantas vezes, que já foi um dos meus favoritos, mas que finalmente eu consegui desenvolver exatamente por que é ruim. Isso denota algum desenvolvimento, alguma evolução, sabe? Como algum melhoramento como leitor, né? Quando a gente consegue olhar o que a gente gosta, e ainda gosta muito, mas vê falhas. E não falhas pequenas, mas falhas mesmo, que incomodam. Às vezes quase a insuportabilidade, mas que você consegue put up with, como eu consigo fazer pelo menos durante umas 30 páginas por dia com isso daqui. Enfim.
That's it.